Muito bem, amigos, estamos de volta com o nosso canal Baú do Escriba para mais um estudo no livro de Cantares de Salomão. Nós temos trabalhado esse livro já há bastante tempo, sempre aprendendo alguma coisa a mais, não é isso? Sempre procurando extrair da palavra de Deus alguns ensinamentos que nos sejam práticos para a nossa vida hoje. E hoje falaremos então, antes lembrando que esse programa é mantido pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor também da Faculdade Teológica Bereshit, e da faculdade e do Seminário Teológico Tabernáculo Bereshit. Falamos aqui de Lajinha, Minas Gerais, sul aqui do Capixaba e o leste mineiro. Nosso estudo hoje chama As Cabras de Gileade. Encontra-se em Cantares de Salomão. Estou usando aqui a versão apologética, Bíblia apologética, com apócrifos, a versão do ICP, e Cantares capítulo de número... vamos ver onde estamos aqui localizados. Cantares 6:5. 6:5 diz assim: desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que pastam em Gileade. Então, cabras que pastam em Gileade. Esse mesmo texto vai repetir logo na frente, no Cantares capítulo 4:1, também fala da mesma coisa. O cabelo é como as cabras que pastam em Gileade. Pastam aqui no original hebraico é gauchu, patinam. Elas desciam assim, e voltavam, né? Essas cabras todas têm gêmeos, nenhuma é desfilhada. Elas têm algumas características singulares. Mas precisamos primeiro localizar que é Gileade. Falando um pouquinho de Cantares antes, né? Vamos falar que esse livro é um livro muito interessante, não tem o nome de Deus, todo mundo já sabe disso. Ele não foi citado no Novo Testamento, mas não foi só ele também. Nós encontramos também outros livros que não são citados, como Esther, Obadias e Naum, que não foram citados do Novo para o Velho. Ele tem 117 versículos apenas, e ele, junto com Ruth, Esther, Eclesiastes e Lamentações, forma um rolo que era como se fosse um livro só. E ele é usado mormente no dia da Páscoa para fazer leitura. Então, tem muitas coisas interessantes nesse livro de Cantares. Aqui eu estou usando o Manual Bíblico de MacArthur, né? Então, vamos começar por aqui. Quem era Gileade? Para depois falar das cabras, para depois tirar a lição. Gileade, então, nós vamos entender que o José teve filho no Egito, casado com a Zenate. Manassés e Efraim. Manassés gerou Maquir, Maquir gerou Gileade. Então, ele vem a ser neto, né? Bisneto de José. Esse camarada de Gileade teve também depois filhos, etc. E nas tribos de Israel, ele é da tribo de Manassés. Quando foi feita a divisão das tribos, ele ficou do lado de cá. Não atravessaram o Jordão, essas tribos de meia tribo de Manassés. Ruben e Gad, eles tinham muito gado, muitas ovelhas, muitos animais. Eles ficaram do lado de cá, chamado Transjordânia. Cisjordânia, Transjordânia. E onde estaríamos hoje localizados? A Jordânia hoje, o país chamado Jordânia, capital Amã. Esse Gileade, então, tem algumas pessoas, algumas personagens famosas em Gileade. Uma delas é chamada Jefité. Jefité é o gileadita. Ele era, então, daquela região, e o pai dele também chamava Gileade. Outro famoso gileadita é Elias, o tisbita. Ele também era morador de Gileade. Outro grande nome, grande personagem de Gileade era Jair, um juiz que governou 22 anos no tempo dos juízes. Ele tinha 23 aldeias ali na região de Gileade. Gileade, na verdade, não é uma cidade, é uma região, engloba um espaço de terra, né? A localização de Gileade: a oeste fica o Rio Jordão, a leste o Planalto Árabe, ao norte fica as colinas de Bazã, e ao sul fica as terras de Amon e Moabe. Uma outra coisa importante que tinha em Gileade, que é famoso, além dessas cabras, duas coisas destacavam em Gileade. A primeira coisa era o bálsamo de Gileade. Esse bálsamo é proverbial, ele é famoso no mundo inteiro. Era um remédio que havia ali, e até o profeta Jeremias depois faz essa alusão, né? Por acaso não há bálsamo em Gileade? Não há cura para o meu povo? Então, além desse bálsamo que era peculiar e muito interessante, nós encontramos também exatamente essas cabras que são mencionadas aqui no capítulo, 3 vezes no capítulo de Cantares, 4:1, 6:5. Nós encontramos essas ocorrências aqui. Essas cabras tinham uma coisa interessante nela. A pelagem delas era negra. Enquanto todo mundo, as pelagens são beges, são claras, são misturadas,
a pelagem das cabras de Gileade são pretas. E nós falamos em aulas passadas aqui, em outro estudo, que as tendas de Quedar também eram feitas com os pelos desses animais, dessas cabras que vinham dali. Então a cidade ficou famosa porque tinha esse remédio famoso e tinha essas cabras também que era peculiar. Não havia naquela região inteira cabras que tivessem essa pelagem diferente. As pelagens também, outra coisa importante, falando sobre as cabras agora, é que essas cabras, a palavra usada aqui para o hebraico cabras, nós temos algumas distintas. Por exemplo, gediá, que refere mais a cabritos. Mas essa palavrinha que é a palavra usada mormente, costumeiramente, aparece 74 vezes no Velho Testamento para falar de cabra. Né? A cabra, vocês sabem, ela, além de oferecer o pelo dela, que foi usado até nas cortinas do tabernáculo, as cortinas eram de linho fino retorcido, pele de carneiro tinta de vermelho, pele de texugo e pele de cabra. Quem fiou essas peles de cabra, quem fez a tessitura, né? Quem fez ali o serviço do tecido, foi as mulheres de Israel. Então essas cabras, elas ofereciam leite, não é isso? Era chamado gado miúdo, usado para sacrifício. As pessoas que não tinham muita posse usavam também as cabras para um sacrifício médio. A pessoa que não era rica, até era, vamos dizer, classe média, usava isso. E os pobres usavam pombinho e rola. Então outra coisa a acrescentar é que as cabras monteses, né, elas são monteses, elas geralmente são cabras de monte, e elas têm outra característica importante, que é a ligeireza. Inclusive Azael, que é um dos filhos de Zeruia no caso aí parente de Davi, né? Jessé é pai de Davi, e Zeruia seria uma outra esposa dele, teve, aliás, irmã de Davi, Zeruia, irmã de Davi com Abigail, né? Ela tinha um filho chamado Azael, ela tinha 3 filhas, essa Zeruia, Joabe, Azael e Abisai. Esse Azael, diz a Bíblia em Samuel 2,18, que ele era ligeiro de pés como as cabras monteses. Então as cabras, além do pelo, além do leite que ela servia de alimento, ela tinha também, ela era muito rápidas e não caíam nas rochas. Então isso aí nos fala disso aí. Agora Gileade ou Galaed, essa palavrinha que aparece 123 vezes no Velho Testamento, ela surgiu pela primeira vez, e mais famosa vez, naquele episódio do Labão, quando ele encontra com com Jacó, nas montanhas ali, e eles selam um compromisso, selam um pacto, e por testemunho, eles então, diz que o nome ficou sendo Galeed, ou já adulta para o aramaico, né, para o siríaco. Então quer dizer testemunho, né? Mas na palavra quer dizer monte de rocha. Aqui no nosso Quem é Quem do Paul Gardner, diz que Gileade quer dizer banco de rochas, mas passou como se fosse referência para testemunho. Então, quais as lições nós poderíamos tirar dessa situação de cabra de Gileade? O que nós poderíamos aproveitar espiritualmente disso aqui? Bem, primeiro que a esposa é chamada aqui de cabra de Gileade. Os cabelos dela são como as cabras de Gileade. Então, se refere à igreja. A igreja precisa de ser exemplificada através dessas cabras de Gileade, que serviam, primeiro, Gileade como testemunho. Outra coisa importante, o testemunho, destacando, o testemunho fala mais alto, é a cor da pelagem. Não é uma coisa qualquer. E entra a diferença que diz Malaquias: outra vez verei a diferença do que serve a Deus e do que não serve. O servo de Deus tem que ser diferente. Ele tem que ser como essas cabras. Elas habitavam nas montanhas, porque a rocha é Jesus. Elas ficavam em Gileade, porque o local Gileade é um dos 19 topônimos que ocorre aqui em Cantares. Só tem 19 nomes de cidades e locais. Esse Galaed ou Gileade refere a testemunho. E o testemunho fala mais alto. O que manda hoje, o que vai reverberar hoje no meio secular, é o testemunho. A minha pessoa está muito bem dentro da igreja, vivendo a vida em 4 paredes, mas a vida própria dele, no meio ambiente dele, não é uma vida de cabra de Gileade. Ele é uma cabra qualquer, pelagem normal, não tem diferença nenhuma. E essas cabras tinham uma coisa importante: elas só criavam gêmeos. Elas não criavam um só filhote, sempre era duplo. Então essas lições ficam aqui. A lição da ligeireza, precisamos ser ligeiros no reino do céu, porque o tempo urge, já vai alta a noite, precisamos trabalhar rápido, anunciando o evangelho. Outra coisa é servir de alimento para o povo, temos que ter palavra, temos que ter argumentos, temos que ter meios, temos que ter razão para a nossa fé. Outra coisa, estamos na rocha,
Outra coisa importante, temos testemunho e nós somos diferentes. Somos diferentes não por questões de ego, não. Diferença porque o sangue de Jesus e a nossa vida é lavada no sangue do Cordeiro. Então nós temos que ter um modo diferente de operar, uma maneira diferente de agir. Então essas são as lições da cabra de Gileade, umas cabras que ficavam nas montanhas, que patinavam por ali, que pastavam por ali, que tinham uma vida singular, que tinha pelagem preta, negra, não com pelagem quaisquer, que moravam em Gileade, em Gileade, moravam num banco de rocha, moravam em Jesus, a rocha é Jesus, uma vida de testemunho, essa é a grande lição. Ficamos por aqui, até mais, um abraço para todos.